queridos alunos e alunas, eu estou com o professor Cauê Krieger aqui na minha sala para a gente conversar um pouquinho sobre o plano de ensino e o objeto de estudo de vocês, dos seminários especialmente. E inicialmente eu gostaria de perguntar para o professor Cauê um pouco sobre a sua biografia e o seu objeto de estudo, né, em relação à pesquisa, esse tipo de coisa. Boa tarde, professor Cauê. Opa, boa tarde, professor Eduardo e colegas e alunos. É um prazer estar aqui conversando com vocês todos a partir dessas mediações tecnológicas. Veja só como, por um lado, a tecnologia pode ser fria, por outro lado, ela pode nos aproximar e permitir novas formas de relação no tempo e espaço, né? Então é um prazer estar aqui. Tá aqui, aí, agora, daqui a pouco. Eventualmente no carro, na casa de vocês. Mas conversando sobre antropologia, que é minha grande paixão. Então também é uma honra ter aí como interlocutor o professor Eduardo. Eu tenho certeza que vocês estão tendo uma experiência interessante, muito positiva aí na formação de vocês. Então, um pouco da minha biografia, eu tive uma formação inicial na escola básica, assim, um tanto humanista. Tive uma pequena passagem pelo teatro, que me levou novamente para interesses associados a questões do pensamento, da reflexão sobre a sociedade e tal. Isso muito juvenil ainda, né? Uma experiência no teatro amador. Eu gosto de dizer que foi a formação humanista, depois do teatro, e o teatro que me levou de volta para as ciências sociais, né? Porque eu estava numa área de formação técnica no Cefet, um curso de eletrônica, vejam vocês, e aí li algumas coisas a partir da dramaturgia do Sartre, por exemplo, do Brecht, entre outros, e que me resgatou um anseio de discutir questões associadas à sociedade contemporânea, e eu ingressei nas ciências sociais. Por desencargo de consciência, também terminei a graduação em teatro, mas desde então essa foi uma marca que me acompanhou ao longo da trajetória. Eu sempre trabalhei com reflexões e pesquisas do universo artístico a partir dos marcos epistemológicos da sociologia e da antropologia. Então eu sempre transitei na sociologia da arte e na antropologia da arte. Fiz isso na graduação, com uma pesquisa sobre comicidade e a figura do palhaço. Depois fiz um trabalho mais de caráter um tanto mais etnográfico no mestrado na Unicamp, com os palapatões, patifes e paspalhões, um grupo bem inusitado. Tem informações no site aí. Eles estavam acabando de se inscrever na Praça Roosevelt, que acabou se tornando um certo centro boêmio, contracultural, juvenil, ali, um tanto engajado, da capital, né, paulista. E no doutorado eu tinha planejado uma conversão, tinha planejado um desenvolvimento para a área da antropologia visual. O meu objetivo era tentar trabalhar com formas de pesquisa e construção do conhecimento para além do texto, feito por antropólogos. Então eu ia trabalhar com filme etnográfico, com exposições museológicas, com performances. Que aliás nós estamos usando bastante os recursos visuais. Pois então. Há uma possibilidade tecnológica e também, por que não, de conhecimento por esses meios, né? Mas por um outro acaso do destino, eu vi um espetáculo aqui em Curitiba. Eu fiz o doutorado no Rio de Janeiro, na Federal do Rio de Janeiro, e depois, num dos momentos das férias, eu vi um espetáculo aqui que chamava Projeto Brasil, e que eu senti uma urgência de acompanhar etnograficamente o seu desdobrar, né? Então, desde 2013 até o momento da minha defesa, no finzinho do ano passado, eu tive um trabalho, um contato de investigação desse processo. Então, em uma expressão, os meus índios são os artistas. Né? Sem tomar a categoria índio de forma... também pode ser mais distante. Então, exatamente. Isso eu acho que é um reflexo até de um desdobramento que está um pouco na vizinhança do fim desse curso, né? Quando a antropologia começa a se perceber como uma das formas de produção do saber sobre a diversidade, e a diversidade, sobretudo a partir da experiência
posterior ao metade do século XX, não está necessariamente mais lá longe, lá distante, pode estar aqui do lado. Eu gosto de dar exemplos, por exemplo... Não é preciso que as coisas estejam em extinção, né, para ser objeto de estudo. Exatamente. Os nativos, os indígenas, os povos primitivos, entre aspas, os primitivos, evidentemente, não deixam de ser um universo de interesse da antropologia, porque constitui uma categoria, vamos dizer assim, uma alteridade um tanto mais radical, né, ou mais ampla. Até mais por isso evidente. Foi mais ou menos evidente em primeira instância para a própria antropologia. Exatamente. Mas ao longo do tempo a antropologia se reinventa percebendo essa especificidade e tentando construir avanços e achados do saber nas mais variadas interfaces. Então os artistas são um caso, né, de minha preferência. Existe um desdobramento muito importante de uma antropologia urbana, por exemplo. Existe uma antropologia da saúde, existe uma antropologia do consumo, existe uma antropologia da tecnologia, né? Então há uma reconversão da antropologia pensando nessas categorias da diversidade e num tipo de investigação sobre esse agora um pouco mais próximo, mas será que efetivamente conhecido? Exatamente. E o curioso é justamente que o mais próximo acaba se revelando inusitado, né? Frente a uma pesquisa. Aquilo que parece tão óbvio, de repente, apresenta características surpreendentes. Um exemplo bom disso é uma pesquisa que um grande nome da antropologia brasileira, falecido relativamente recentemente, o professor Gilberto Velho, que era do Museu Nacional, fez uma linha de pesquisas, por exemplo, a partir do contato que ele tinha com a própria empregada doméstica. Então, claro que uma empregada doméstica não é uma categoria exótica, não é um Yalapiti, um indígena, né, Chavante, Yalapiti, Bororo. Entretanto, será que ele efetivamente conhecia, né, a trajetória, a visão de mundo, as experiências, a forma como esse grupo, essa classe, enfim, esse subgrupo lidava com suas próprias experiências? Então ele foi um dos exemplos de desdobramento, né? Eu gosto de fazer uma brincadeira de que basta tomar um ônibus errado que eventualmente a gente sai com um projeto de antropologia, né? E isso se liga muito fortemente pela importância da etnografia para a vitalidade da antropologia, né? Muita gente pergunta, professor, mas a antropologia equivale à etnografia ou é fundamental a etnografia para que ocorra a antropologia? Não, mas ela foi sempre a fonte dos dados mais inovadores e mais acachapantes, né? Sempre foi esse tipo de imersão efetiva no campo, de diálogo com os outros, de convivência profunda e densa com os outros sujeitos, que tirou o chão das certezas do nosso olhar, em especial o nosso olhar muito associado ao que a gente chamaria talvez de cânone, né? Então, a perspectiva ocidental, masculina, heteronormativa. Parece que no nosso plano de ensino você tem uma importância fundamental também. Essa perspectiva? Essa perspectiva e, digamos, essa transição para essa perspectiva no nosso âmbito do plano de ensino. Pois é, a gente faz essa disciplina de fundamentos, ela é introdutória, né? Ela tem uma conotação tanto histórica, e para vocês da filosofia, né, talvez seja até um pouco curioso pensar no nascimento de uma área de saber a partir do século XIX, né? Então é um pouco engraçado até para vocês que estão lá no século V antes de Cristo, né? Ou antes até, enfim, refletindo sobre as questões do ser humano. Então, evidentemente que esse tipo de pensamento, o primeiro bloco da disciplina, acredito que foi possível perceber isso, que a gente reivindica heranças fundamentais que vêm de outras áreas de saber, mas que a experiência da antropologia está associada também aos processos de construção dessa disciplina por meio das grandes tradições coloniais, então a França, a Grã-Bretanha, um pouco da Alemanha, um pouco da Holanda. O interesse pelo outro ligado à guerra
da colonização de outros povos. Exatamente, aquela frase de melhor conhecer para melhor dominar também. Sim. Então a antropologia nasce com uma certa mácula colonialista, por um lado, e ao longo do tempo vai acabar se tornando uma certa ferramenta da mediação e da busca de dar voz aos outros, né? Então ela se torna um pouco mais subversiva, por assim dizer, não há ao longo como controlar, do caminho. O objeto nesse sentido. Ou a relação com o objeto. Exatamente. Essa é uma das graças, né? Esse é um dos grandes encantamentos, né? Por um lado, digamos, já na perspectiva do colonialismo, por outro, escapa da perspectiva do colonialismo pela própria aproximação. Perfeito. Eu acho que um conceito-chave aí, que a antropologia construiu, talvez o segundo mais importante, além da noção de cultura, né, é a noção do relativismo cultural. Né? Então, exatamente perceber que nascemos no mundo a partir de óculos que são, por assim dizer, óculos, né? Perspectivas que são formadas, né? A partir da própria sociedade que vivemos, e que essas perspectivas, essas verdades, esses valores, essa forma de compreender ser humano, saúde, mentalidade, práticas, rituais, racionalidade, varia conforme essas orientações culturais, e que... Isso nos seminários aparece bastante, né? Os alunos também estão trazendo isso da própria experiência deles com os textos. Perfeito. E a primeira parte, depois desse resgate histórico da disciplina, que tem um momento aí do evolucionismo, é interessante ter um registro do evolucionismo, mas para a gente perceber como muitas vezes a gente ainda reproduz um discurso extremamente evolucionista. A gente tem uma certa ideia de progresso muito associada a determinados bens materiais, a determinados bens tecnológicos, e isso constitui um elemento quase... Uma referência canônica de cultura. Exatamente. Que parece que justifica essa ideia de uma evolução linear. Perfeito. Então, quando a gente vê isso apresentado de forma tão bruta como eventualmente teve no século XIX, né? Em especial com Morgan, com as etapas e eras, estágios do desenvolvimento ocidental, em que coisas não necessariamente conectadas como agricultura e pecuária parecem fazer sentido, como o ferro é um dos elementos supostamente mais avançados, uma série de outras técnicas, mas que o que isso prenuncia um pouco ao sedentarismo e à revolução industrial, que é o fantasma que está por trás dessas premissas. Do capitalismo, como se isso representasse o todo, e a finalidade. E o natural, e o inevitável. Né? Então hoje a gente pensa muito nisso, pensa na tecnologia, né? Pensa nos avanços, e acha que isso equivale à ideia de progresso. Né? Então, desnaturalizar essas concepções é um dos grandes objetivos desse momento, que eu acredito que vocês fizeram bem e que, se prestaram atenção nas críticas do Franz Boas, que é o principal questionador disso. A ruptura, né, em relação a isso. E o Franz Boas acho que traz esses questionamentos, e também insere uma instância que é um ponto de tensão na antropologia, que é a questão da história. Um dos paradigmas mais modernos da antropologia, né, o particularismo histórico, o Franz Boas já insiste na história, né? Tem um quê de diacrônico o tempo todo. E isso é um tanto incômodo muitas vezes, até mesmo a pesquisa de campo, porque a pesquisa de campo é uma certa fotografia, é um certo aqui e agora também. É mais sincrônico. Então é uma tensão interessante aí que dá pra gente resgatar em outras discussões. E que, de certo modo, ele fica como um ponto de transição mesmo nesse sentido, né? Porque se ele tira isso do evolucionismo, ele colocando na história, de certo modo ele repete de outra forma, né? Ainda que com ruptura. E pensando talvez em desenvolvimentos diferentes, plurais, né? Enfatizando muito a categoria de cultura, questionando todo e qualquer determinismo unilateral, né? Então acho que ele é um cientista no sentido mais pleno do termo aqui, e traz uma contribuição muito importante. Mais paradigmático, né? Propriamente do ponto de vista da antropologia, em relação aos outros que estão mais ligados à ideia de biologia. Exatamente, essa ruptura dos determinismos raciais, por exemplo, né? Essas equivalências que se faziam com os primitivos como seres, né,
os primitivos como crianças ou como doentes mentais, então atritos, né, de categorias de situações completamente distintas, né? Então o Boas questiona várias dessas premissas. Eu acho que o fato deles não irem a campo, os evolucionistas, também prejudicava muito isso. Perfeito. Né? Porque daí eles não tinham tanto essa impressão que a partir do Boas se teve da diversidade como uma coisa, vamos dizer assim, inerente ao próprio campo de estudos, né? Algo... Perfeito, Franz Boas e o Malinowski também, o Bronislaw Malinowski, que vai fazer pesquisa de campo entre os Trobriand, né? Então o Boas fez campo, é um alemão, mas que vai para os Estados Unidos, enfim, e aí faz um campo, né, na área ali do Canadá e dos Estados Unidos, e o Malinowski, por sua vez um polonês, que vai para a Grã-Bretanha, curioso, né? As linhagens estrangeiras. Eu muito com o Joseph Conrad, o literato, né, que também vai para a Inglaterra, se transforma no escritor de língua inglesa. Perfeito. Num outro campo. E vai para fazer viagens para a África, né? Exatamente. Acho que eles são contemporâneos, acho que são... E que tem esse olhar, né, também antropológico dentro da literatura. Engraçado, dois poloneses. Exatamente. Muito interessante. E o Malinowski acaba se tornando o principal nome da pesquisa de campo, né? Teoricamente, nos livros que ele vai escrever para além do mais conhecido dele, dos Argonautas do Pacífico Ocidental, ele não é tão impactante, né, na antropologia, mas esse livro acaba se tornando o livro exemplar do tipo de pesquisa que se faria, né? Ele está associado ao paradigma funcionalista, certamente, à medida em que ele está tentando mostrar como existe uma coesão, uma conexão, em que existe uma coerência profunda na sociedade, que aquilo que à primeira vista pode parecer exótico, estranho, desconexo, na realidade tem uma determinada função, mas a gente precisa enxergá-la com os olhos dos outros. Então, aquilo que era visto, por exemplo, os evolucionistas como resquícios culturais, excentricidades, né, exotismos dos primitivos, ganha nova natureza agora, com um olhar atualizado, relativista e funcionalista. E como que você olha para esse título, né, onde ele coloca essa palavra argonautas? Porque eu vejo esse vínculo, né, com o mito grego, a ideia do jasão, tem que percorrer, né, a nau, né, que tem que percorrer todo um caminho, com a ideia do ritual nas ilhas. Então, é proposital, acredito, né? De fato, os trabalhadores eram exímios velejadores e não lembro se apareceu aí para alguns dos grupos no seminário, mas tem um capítulo que ele fala, que ele mostra exatamente a construção das canoas e a lógica desse elemento das canoas. Dessas canoas mais complexas. E aí isso é um empreendimento de coragem, né? De exímia coragem, aventura, de se deslocar entre as ilhas. E é interessante também que essa análise do todo, de uma integração, né, dessas trocas entre as ilhas, se dá por parte do Malinowski, né? Então é uma abstração de um ritual extremamente complexo que acabaria por interconectar diversos sujeitos em ilhas distantes e envolver sempre, além de muitos recursos, prestígio, honra, mas também preceitos mágicos, né? Então há toda uma discussão na ótica do Malinowski da magia como uma forma de controle do acaso e da natureza. Então existem encantamentos para que a canoa funcione, que vá bem, existem encantamentos. É por causa do controle do encantamento que ela vai. Então é um empreendimento, eu acho que tem um aspecto positivo. A técnica misturada com o encantamento, né? É uma coisa interessante também. A técnica. Claro, é um registro. Mas a técnica é importante manter justamente para você não cair fora do escopo do encantamento também. Perfeito, a gente precisa trabalhar com as duas lógicas. E essa é uma ponte que a gente pode fazer com o orientando do Malinowski, que é o próprio Evans Pritchard. Né? É um tipo de racionalidade. Que dá uma continuidade de certa maneira, né?
um estilo de pesquisa. Perfeito. Ele também vai fazer pesquisa etnográfica, mas agora, em vez de ele estar focado no universo do Pacífico, né, ele está agora nas complexas sociedades africanas, ele está num contexto de embate, de divisão do continente africano muito complicado. Essa ideia do colonialismo ali, nessa pesquisa dele, ele está muito forte, né? Porque acabou de ocorrer essa ruptura cultural nessa população, onde eles têm que adaptar a cultura deles e incluir essa cultura dentro da legalidade do Império Britânico. Por exemplo, nesse ambiente, a bruxaria era uma questão que assustava também os colonizadores, né? Então era um tema de interesse. Exatamente. Existem várias outras biografias sobre essa discussão também, mas é interessante, né? Esse tipo de demanda, até porque há uma história de que Evans Pritchard não foi efetivamente fazer uma pesquisa sobre bruxaria. Ele tinha ido pesquisar um grupo, tinha interesse na estrutura social, no parentesco, em outros aspectos da sociedade. Veja uma ideia previamente formada. E os caras só falavam em bruxaria. O que faz um antropólogo? Escreve sobre o que os nativos falam, o que é fundamental para ele. Tem uma questão aí que eu acho que é bem um conceito importante que ronda aí, que é a ideia de observação participante, né? Que é um aspecto relativamente contraditório, né? O quanto a observação do antropólogo já não modifica o objeto pela própria presença dele. Claro, junto a isso, tem uma discussão interessante se a antropologia é uma ciência também, né? Porque com essa discussão a gente está articulando noções de objetividade e subjetividade, né? Então, alguns dos antropólogos mais softs, vamos dizer assim, né? Acreditam que a gente não precisaria trabalhar com categorias de objetividade num sentido mais positivista, efetivamente, porque isso não é o caminho que a antropologia percorreu, mas há autores que defendem exatamente a cientificidade e inscrição até nas ciências naturais. O Radcliffe Brown, por exemplo. A psicologia tem muito essa luta, esse embate também. E o que a antropologia faz, sobretudo a partir da pesquisa de campo, da observação participante, é tentar promover algo que também deve estar na fronteira da psicologia, que é a utilização, né, da própria condição humana como um filtro de percepção de outras humanidades possíveis, né? Então, exatamente é aí que se dá, na pesquisa, na observação participante e nos efeitos que o campo nos proporciona, né? Por assim dizer, que se dá um conhecimento muito mais profundo do que aquele que estaria baseado em algumas entrevistas, em alguma observação distante, em uma aplicação de questionários, em uma análise de dados já sistematizados, né? Na introdução dos Argonautas, Malinowski fala, por exemplo, que esse tipo de abordagem falta carne e sangue, né? E essa carne e sangue seria possível captar pela presença, pela convivência, que é extremamente penosa. Porque nem os trobriandeses, nem os artistas contemporâneos, nem os médicos, nem as empregadas domésticas, nem os militantes de organizações sociais, nem os sindicalistas, nem os estudantes têm muito tempo a perder com o antropólogo em questão da vida dele. Exato. A vida continua. Então, essa é sempre uma dificuldade de inserção no campo, de relação com os nativos, com os interlocutores, né? E a gente sempre diz que uma pesquisa etnográfica efetivamente é um certo ritual de iniciação, né? O antropólogo sai transformado. Isso é uma área bem... Não faz parte do ritual de iniciação, digamos assim, talvez da população que está sendo estudada, mas, por outro lado, do ponto de vista antropológico, seria exatamente isso. Ele está sempre numa condição de gringo, numa condição de aprendiz, enfim. E que vai ser, de algum modo, encontrar um lugar ali. Um bom exemplo dessa transformação é, novamente, o texto do Evans Pritchard, por exemplo, né? Os oráculos bruxaria imagem entre os Azande, né? Porque a noção de bruxaria como os Azande
apresentam é plenamente plausível. O Evans Pritchard vai conseguir lidar com ela com uma certa linguagem simbólica. Uma linguagem simbólica. Então, e é diferente da nossa concepção ocidental de bruxaria. A gente acha que bruxaria é uma coisa sobrenatural, que rompe com o cotidiano, que rompe com a racionalidade. E que é toda uma consciência, né, por parte do bruxo, do que é bruxo. E tal, e o Evans Pritchard está mostrando outros lados dessa discussão, mostrando como o que a bruxaria promove é uma certa explicação do acaso, algo que a ciência cala. E porque não tem como mesmo. Então, aí é interessante, veja a potência disso. Então, claro, e a própria causalidade é questionada dentro da filosofia muito tardiamente, né, pelo Hume. Isso provoca uma revolução dentro da filosofia. Mas é interessante que a gente perceber que numa comunidade dita primitiva, isso já é um problema, e ele já tem, do ponto de vista da própria cultura deles, um tipo de solução que eles encontram para lidar com a casa. Plenamente plausível que o próprio o Evans Pritchard aprendeu a lidar e poderia operar tranquilamente. O exemplo do celeiro de cupins é fantástico, né? Então, a grande questão, todo Ozande sabe que uma madeira arruinada por cupins que suporta um celeiro vai arrebentar. Não é esse o tipo de causalidade. O tipo de causalidade que estão discutindo é porque arrebentou exatamente quando tinha alguém embaixo. Um grupo de pessoas. Então, é esse tipo de coisa que a nossa categoria do acaso serve para amenizar, que a categoria bruxaria explica. E interessante como eles invertem isso também do ponto de vista da responsabilidade. Quando há responsabilidade também do agente, né? Porque eles precisam também disso, porque senão tudo é explicado pelo acaso e ninguém é dono do acaso, né? E também o acaso, né? Enfim. Então o grau de complexidade é muito grande. Então é um outro grau de pesquisa extremamente detalhada que envolve, como vocês já devem ter ouvido ou verão pelo grupo, o sistema ontem à noite e ontem de manhã. Perfeito. Então, um sistema enorme, extremamente complexo e hierarquizado, com resultados diferentes de verdade, níveis diferentes de precisão, instrumentos de precisão distintos. Interessante é o papel da farmacopeia também no meio disso, né? Porque ela, ao mesmo tempo, ela é efetiva, tanto que há todo digamos assim, um espectro, né? Que pode ser percebido de utilização de ervas e tudo mais. Porém, isso só funciona pela magia, quer dizer, Perfeito. Novamente, as coisas não se dão atomizadas, né? Da mesma forma como Malinowski mostrava lá que tinha um arbusto X que precisava ser usado num contexto Y com as palavras mágicas Z para dar o efeito de resistência das canoas. Embora elas tivessem resistência. Já tivessem resistência física, para usar os nossos termos, né? Só para resistência espiritual. Aqui também no que se refere ao uso dos feitiços, enfim, né? Todo o conhecimento natural, toda a herança, toda a estrutura, porque esse conhecimento é passado, né? E há uma lógica de difusão desse conhecimento, há um estatuto para sujeitos que têm esses saberes dentro da sociedade. De formação, né, das pessoas envolvidas do ponto de vista da própria cultura, né, envolvidas com esses processos. O Evans Pritchard colocou um espião aí para trabalhar com ele, né? E os outros sacaram, os outros perceberam, e aí tinha... Ficou um jogo. E um jogo de negociações e de discussões. Né? Do que abre e do que não abre. O observador. Enfim, outro texto talvez clássico que está um pouco com uma outra matriz, porque representa a vertente francesa, né? É o ensaio sobre a dádiva do Marcel Mauss. Né? Um belo texto, né? Queria que você comentasse, porque agora a gente está falando previamente, né, para as pessoas. É um dos textos que é fundadores da antropologia. Efetivamente é curioso que o Marcel Mauss escreveu um livro sobre métodos e técnicas de pesquisa sem ter ido a campo nunca, praticamente, né? Fez algumas incursões, mas nunca tendo feito efetivamente etnografia. Então Mauss é um caso explícito para dizer, o fundamental, né,
A etnografia não. É possível uma boa antropologia de gabinete também, mas eu preciso ter fontes confiáveis. E ele vai ler, por exemplo, argumentos das pesquisas do Boas, né? Em especial o fenômeno do potlatch, que é essa cerimônia intertribal em que havia uma queima, né? um dispêndio de bens extremamente valiosos que gerava status e poder para grandes chefes, e vai ler os dados coletados pelo Malinowski no que se refere ao Kula, né, a esse ritual de trocas cerimoniais envolvendo braceletes e colares, e vai perceber nessas duas ocasiões e em outras ocasiões toda uma certa lógica da troca como fundadora de uma sociedade. Então aí já há uma influência do Durkheim, né, da potência da reflexão durkheimiana também sobre o social, o coletivo, os fatos sociais, né, a dimensão coercitiva, a dimensão simbólica deles, a dimensão moral, né, a dimensão da representação desses fenômenos, dos que os sujeitos fazem articulando esses fenômenos, né, e ele vai perceber na troca um dos elementos fundamentais para a construção da sociabilidade, da solidariedade, dos vínculos entre seres humanos. Cooperação. Então, por um lado, tem coisas bem evidentes. Eu faço aniversário do meu presente, é Natal, é Páscoa, então as coisas estão mais materializadas, né? E se eu não retribuo os presentes, não sou um cara legal, não é por assim dizer. Sou um cara que fica bem, né? A pessoa se eu recuso um presente, então é uma declaração de guerra evidente. Né? Então, essas questões que ele vai perceber também estão na vizinhança de reflexões sobre o contrato, um contrato jurídico, né? As prestações de caráter econômico, né? E até serviços, né? A gente pode pensar em um certo grau de hospitalidade ou não. Eu recebo alguém na minha casa, eu convido alguém para um churrasco, um banquete, né? Então, quando a gente fica no hotel, então tem toda uma lógica. Ser bem recebido é importante, né? De recepção, então esse dar, receber e retribuir, que supostamente é gratuito, espontâneo, na verdade é normatizado, na verdade é um tanto obrigatório, na verdade ele tem implicações. Né? E ele é um grande estudioso também das religiões, e ele vai pensar nessas formas de troca com seres de outra natureza, com seres das divindades. E aí é um dos primeiros estudos dele, inclusive, um ensaio sobre o sacrifício, em que medida existem relações mediadas por atos, práticas simbólicas que estabelecem vínculos entre seres humanos e seres sobrenaturais. Uma tentativa de modificar digamos assim, o meio também através disso. O ambiente. Proporcional, né? Retribuição, articulação de determinados poderes, mas também é muito perigoso. O negócio tem que saber fazer isso. Você não negocia, né? Você não. O intermediário adequado. Toda uma expertise. Não só o intermediário humano, mas os objetos, enfim, as maneiras de organizar. Perfeito. Então é um dos textos extremamente potentes, com desdobramentos gigantescos e que são utilizados para pensar vários outros contextos na atualidade também, e que fundam. O Moos foi um dos grandes articuladores de toda uma escola francesa que vai ser muito fortemente impactante aqui no Brasil, inclusive, né, por conta da formação da USP, entre outras coisas. A presença do Claude Lévi-Strauss aqui no Brasil. E como que fica o estruturalismo em relação a isso? Na verdade, a gente acabou não falando da Margaret Mead. Pulamos, né? Mas a gente pode voltar a ela. Mas assim, é interessante a gente perceber como as coisas acabam resultando, né, claro, no estruturalismo. Concatenadas, né? Mas na verdade, o livro onde está publicado, Ensaio sobre a Idade, vai ter uma introdução do Lévi-Strauss que praticamente situa o Moos como um pseudo-estruturalista, né? Alguém que uma releitura da obra a posteriori. Há talvez discussões, né? Mas que ele chega a falar de coisas que não são bem dadas à consciência, é uma verdade, né? Em que ele propicia nessa lógica de dar, receber e retribuir um dos chaves principais pelas quais o Lévi-Strauss posteriormente vai pensar na formação das sociedades a partir do parentesco, também é outra discussão muito importante, né? E tem vínculos enormes ali, né? Então
talvez é uma abstração, uma ampliação ainda um pouco maior, e também um pendor extremamente mais abstrato, por assim dizer, né? São fundadores da antropologia com formação forte, formação também na filosofia, na história clássica, né? Mais o Mos na história, mais o Lévi-Strauss na filosofia também, então há uma propensão para um raciocínio um tanto mais abstrato também por parte de ambos, né? Então o que o Lévi-Strauss eventualmente fez foi juntar essa teoria do Mos com outras influências, em especial da linguística estrutural, né? E aí foi capaz de trazer impactos no parentesco, na mitologia, nas formas de classificação primitiva. Aí já pulamos de disciplina, né? Já estamos na antropologia clássica e moderna, que, pensando cronologicamente, mas são desdobramentos, como você bem salientou, sem dúvida. Enfim, e a Margaret Mead está aqui retornando também um paradigma mais americano, né? Então ela foi orientada pelo próprio Franz Boas, mas ela está aqui também por conta da importância da discussão de gênero, né? Das lógicas de estrutura familiar, das relações homem-mulher e também das concepções de infância, de juventude nas diferentes sociedades. Então esse livro, Sexo e Temperamento, é uma tentativa de explodir um pouco algumas das categorias que a gente associa à natureza, né? A natureza do ser humano masculino, a natureza do ser humano feminino, né? Então ela vai passear por sociedades distintas, com papéis sociais diferentes e com concepções diferentes sobre juventude, sobre divisão do trabalho, sobre lógica humana também, e o que é muito interessante, né? Que é uma forma de desnaturalizar, né? A palavra é meio complicada, mas assim, redimensionar concepções que são dadas já pra gente, que a gente acha como naturais, né? Muito preconceito. Muitas dificuldades, né? Natural, que por exemplo, é natural da mulher ser cuidadosa, ser caridosa, ou ser, né? Ou cuidar dos filhos. Não agressiva. Né? Então, como assim, né? Veja, natural a partir de qual tradição, de qual concepção de si e claro, do outro, né? Então ela vai desconstruir um pouco essas noções por conta de algumas pesquisas que ela fez, né? E ela está aí para chamar atenção para esse aspecto, que é um aspecto urgente também na sociedade atual, que finalmente vimos algumas importantes modificações nessas relações. E a Margaret Mead, lá na década de 30, já está com investigações iniciais sobre isso. Então ela está aí um pouco por questões cronológicas, mas também pela ênfase nesse tema, né? Nessa discussão do tema. Então é uma seleção, claro que o Evans Pritchard fez outras publicações, a Margaret Mead também, o Marcel Mauss também, né? Malinowski também, mas eu acho que ela prima sobretudo pela importância desse tipo de pesquisa de campo e o que é essa reflexão levando a alteridade a sério pode fazer para a gente, né? O poder de questionar essas noções já dadas como certas, arraigadas que temos, mostrando quão ocidental, quão normativo é a nossa forma de pensar, né? E aí, acho que praticamente no finzinho do curso é pensar em chamar atenção para as possibilidades modernas, que é um pouco que é da onde a gente saiu, né? Então, faz um círculo, né? Há um universo gigantesco de investigação aí. Eu queria te fazer uma pergunta especificamente, né? Porque o da Mata realmente ele tem uma importância que excede o âmbito da antropologia, né, na cultura brasileira. Ele, digamos assim, ele penetrou em outros ambientes, teve a obra dele mais divulgada, mais comunicada. E o que você acha assim que resultou disso no ambiente cultural brasileiro? Porque ele escreve em jornal, livros relativamente consumidos, assim, né, por pessoas que não são especialistas na área. Gerou um tipo de pesquisa também que, de certa maneira, provoca uma certa curiosidade com questões relacionadas aos nossos grandes centros urbanos, os nossos costumes, a ideia do carnaval, do jeitinho brasileiro, todas essas coisas. O da Mata
tem uma trajetória... Bom, ele é uma das figuras importantes da antropologia brasileira, sem dúvida, e aliás ele tem algum espaço na disciplina da antropologia brasileira também, do nosso curso das Ciências Sociais, mas ele tem uma trajetória bem clássica e acho que ela é ilustrativa dessa conversão que a gente viu um pouco na disciplina também. Ele começa estudando etnologia clássica entre os Apinaié, se não me engano, ele vai para campo, tem trabalho clássico com os grupos indígenas, se torna um professor da Federal do Rio de Janeiro, do Museu Nacional, e em certo momento, a partir da década de 70, tem uma conversão lenta e gradual para pensar a sociedade brasileira, a sociedade nacional, envolvente, por assim dizer, e não grupos específicos, hegemônicos. E aí o livro dele, Carnavais, Malandros e Heróis, é um marco nessa conversão, em que ele vai usar algumas discussões da teoria antropológica dos rituais para repensar elementos da sociedade brasileira. E isso permite que ele, por exemplo, fale sobre formas de relação social, a discussão você sabe com quem está falando, que é um dos capítulos, permite que ele articule concepções estruturalistas, concepções estruturalistas como casa e rua, o que é próximo, o que é distante, o que é formal, o que é informal, faça uma certa leitura a partir de pensadores clássicos nacionais, em especial a noção da cordialidade do Sérgio Buarque de Holanda. Mas também na vizinhança desses argumentos, e dando poder para esses argumentos, está um outro antropólogo que não é tão conhecido assim, que é o Louis Dumont, um orientando do Marcel Mauss, que fez pesquisa na Índia. E o Louis Dumont é extremamente questionador, porque ao pesquisar a Índia, ele pesquisa um sistema radicalmente diferente da nossa concepção individualista. Nós enaltecemos o indivíduo livre acima de todas as coisas, enquanto o sistema cosmológico indiano das castas enaltece a hierarquia e o sistema como um todo e o lugar de cada um dela. Então são concepções completamente dicotômicas. É impossível quase para o sistema individualista não ver a hierarquia, as castas, um sistema hierárquico como uma injustiça ao livre-arbítrio, enquanto essa mesma concepção faz vistas mais grossas com a efetivação da liberdade na prática. Então, assim, em tese somos todos livres e somos todos iguais. Em fato não somos. Mas ao fundo disso existem castas, curiosamente. E aí é mais fácil questionar isso na essência lá e não aqui. Porque lá é mais explicitado nos costumes. Formal e tal, ritualizado, etc. E há uma certa, digamos, norma disso, relacionada com isso. Então a pessoa já sabe a que ela está sujeita. Aqui não, aqui é uma liberdade, individualidade, mas não tanto. E aí que eu acho que é aí que é o interessante do pensamento da Mata, porque exatamente ao explorar essa ambiguidade, ao explorar essa suposta igualdade, mas numa sociedade rigidamente estruturada e hierarquizada, que ele tem ganhos para perceber esses deslizes do jeitinho, das relações pessoais, enfim, entre outras questões que mostram como convivemos com essas diferenças e não com preceito universal de igualdade. Mas, ao mesmo tempo, é um pesquisador que já deixou muito rigor antropológico, que já deixou o trabalho de campo, que já deixou os embates mais fortemente acadêmicos, então tem uma certa liberdade e fala bastante bobagem também na mídia, volta e meia, então torna uma certa, muitas vezes tem uma pecha um interesse pela polêmica por si mesmo. Então eu acho que até a década de 80, início de 90, ele tem contribuições muito interessantes e desde então tem insights bacanas, mas ele está se voltando a trabalhar com outro público, provocar um outro público, com uma outra linguagem. Isso acontece muito na filosofia também, A pessoa tem uma pesquisa séria, de repente ela se torna mais midiática e aí tem outras demandas e muda muito a sua linguagem também.
e não é todo mundo que consegue manter uma certa coerência. Eu queria, para a gente encerrar, porque eu estou meio que controlando o tempo, para que eles tenham um tempo razoavelmente determinado para ouvir. Claro. O que você acha que são perspectivas para a antropologia atual? Linhas de investigação atual, né? Uma das linhas fortes da antropologia é a relação com o mundo natural, né? Então, essa discussão acerca da oposição entre natureza e cultura, que foi tão constitutiva da antropologia, ela está sendo repensada agora à medida em que, junto com a crítica a todos os determinismos, a toda a instância do natural e do impacto do natural no ser humano, a gente excluiu praticamente também a concepção de que o ser humano é um animal natural também, tem uma série de questões nesse sentido. Acaba retornando, de certo modo, para o início. Então eu acho que agora estão tentando reler isso e há interesses fortes por ali. Até porque há uma necessidade mesmo, né? Agora já com a experiência, com todo esse período histórico. Uma consolidação de uma área do saber, com cânones, com conceitos. A própria psicanálise tem problemas com isso também. Quer dizer, a questão... Lacan tira muito a psicanálise do campo da biologia que o Freud manteve, né, de certa maneira até mesmo inspirado em alguma medida na antropologia do século XIX. Agora, também não dá para ignorar, quer dizer, tem psicanalistas que se perguntam se há mesmo um corpo. Quer dizer, você chega no extremo assim, da abstração, de tudo é linguagem. Será? Né? Em que medida? Então, acho que isso é comum entre o pensamento contemporâneo, a antropologia não foge a essa regra. O impacto das tecnologias também é uma das questões gerais, a antropologia... E aí tem uma convergência entre os dois temas na questão da biologia artificial, né? Também houve um paradigma interessante aí de uma antropologia do ciborgue, por exemplo, um texto da Donna Haraway, né? A tecnologia, as interfaces, extensão do corpo, mas também outras formas de comportamento, mundos virtuais, redes virtuais, né? Que é uma realidade totalmente exclusiva da nossa época. Isso também tem uma grande antropologia do consumo, é muito visada lá fora pelas empresas. A gente recebe na especialização que a gente tem aqui há 8 anos na casa, a gente recebe muita gente querendo... É uma espécie de colonialismo atual. Exatamente. Querendo saber, entender melhor o consumo, porque trabalha em empresas de consumo, e isso é uma questão interessante e ética também, em que medida a gente não vai entrar numa dimensão do consumo, né, por supostamente manter a pureza do saber. Isso também não é muito orientação da antropologia, mas também simplesmente demonizar o consumo é ridículo para um antropólogo, porque é um dos fenômenos absolutamente fundamentais para a sociedade e na nossa. Então essa é uma outra linha forte também. O Eduardo Vieira de Castro é o nome mais famoso da antropologia nacional e tem também refletido bastante sobre não só essa oposição, a desconstrução dessa oposição natureza e cultura, mas também, junto com Bruno Latour e outros pensadores contemporâneos, o impacto ambiental, né? Como o próprio Eduardo Vieira de Castro diz, e a esposa, né, Débora Danowski, talvez essa seja a questão atual com maiúscula, né? O que vamos fazendo com esse mundo, que alterações o ser humano propiciou ao longo da sua existência e que impactos isso gera com o pensamento atual, o impacto não é bem ecológico, né? Mas enfim, ele, o Latour e outros pensadores antes deles tinham proposto a ideia do antropoceno, né? Então, assim, um marco antes, o antropoceno é um marco inicial de quando as alterações que o ser humano propiciou aqui na Terra se tornam irreversíveis. Significativas para o nosso próprio impacto. Para a mudança do planeta e a própria natureza, né? Então, essa é uma das outras discussões de grande impacto. E também um eterno tema da antropologia, a intolerância,
violência, né? E a gente vê vários desses fenômenos com populações diaspóricas, com sociedades com aspectos religiosos, com lutas cosmológicas. Ainda os ecos do colonialismo também, né, no meio disso. E dos impactos do capitalismo no mundo todo também. Então, a dimensão comportamental, cultural, simbólica disso, em várias outras experiências. É uma coisa muito mais emaranhada, né, atualmente, né? Não é mais os outros, né? Parece que está tudo interligado. Os outros estão te respondendo no WhatsApp, os outros batem na tua sala falando, ó, o que você escreveu lá não é mais isso. Exatamente. Então o Malinowski não tinha nenhum trobriandês pegando a carona e chegando até na Grã-Bretanha. Hoje o mundo é mais difícil nesse sentido, mas ao mesmo tempo a gente tem uma série de potencialidades distintas aí na produção do saber, da pesquisa também. E nas relações de sexualidade também, né? Outro tema fundamental, né? Que a gente vem... A reinvenção das sexualidades, né? A partir também desse universo virtual, parece que acentuou muito, né? O grau de autopercepção das pessoas, das suas peculiaridades, não serem tão peculiares assim, que existe uma rede em todos os sentidos. Né? Legal, Cauê. Então, aquilo que a gente combinou antes, a gente já pode até falar aqui, já que eles deverão ouvir, será uma prova de que eles ouviram. Deixamos essa coisa para o final. A ideia é de que vocês podem, queridos alunos e alunas, dirigirem perguntas para o professor Cauê e ele as receberá através de mim, né? E nós faremos uma nova entrevista retornando essas perguntas de vocês a respeito de todos esses temas que vocês estão estudando, para que ele também possa ter uma percepção dos efeitos dessa disciplina, conforme a gente está vivenciando, e poder também participar mais efetivamente do nosso pequeno universo. Será um prazer. Portanto, até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado a todos e a todas. Um abraço. Obrigado, Cauê. É isso, obrigado, Eduardo. Valeu.